É verdade que os antidepressivos podem fazer a gente emagrecer? Ou será que eles estimulam a gente a engordar? Será que a gente fica apático tomando antidepressivo? Ou será que eles viciam? Bem, na aula de hoje vamos descobrir essa e mais algumas questões enviadas ali no direct. Mas antes, like no vídeo para fortalecer o canal e se inscreva para continuar apoiando os nossos conteúdos também. Ativar o meu sistema de recompensa. Assim eu fico cada vez mais motivado para produzir novos vídeos para vocês. Então, até o vídeo. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Jefferson Santos e hoje vamos falar sobre os antidepressivos. Não vou falar mais hoje sobre farmacodinâmica, né? Vamos falar sobre mais questões mais técnicas, assim, sobre as classes desses medicamentos. Obviamente não vou falar sobre cada um, vou responder algumas questões que vocês nos enviaram. E aí a gente vai dar um resumão nesse vídeo aqui para finalizar o tema sobre antidepressivos na depressão, né? Quando ainda há a ideia de produzir um vídeo, por exemplo, sobre ansiedade, sobre outros transtornos neurológicos que a gente pode, ou psiquiátricos no caso, que a gente vai também utilizar esses antidepressivos, né? Mas a princípio vamos focar aqui nos aspectos técnicos dele, né? Então, começando a falar sobre a primeira classe, que é uma das mais utilizadas, as mais famosas, onde a gente vai ter a fluoxetina, sertralina, escitalopram, citalopram, que são os inibidores de recaptação de serotonina. Tá, eles são inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né? Como o próprio nome já diz, esses medicamentos eles sempre já falam do mecanismo de ação deles, que é maravilhoso, né? Mas a sertralina, esses medicamentos eles são usados para depressão, para transtorno obsessivo compulsivo, para transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de estresse pós-traumático são algumas das indicações, tá? E como principal efeito adverso, a gente vai ter cefaleia, isso muito relacionado, assim, nas primeiras semanas, tá? E muito relacionado ao aumento de serotonina imediato naqueles primeiros dias, e aí a gente vai ter alguns efeitos relacionados que eles passam ao longo do tempo, tá? Que é cefaleia, às vezes meio persistente, um pouco de enjoo, náusea, sonolência, ou pode causar um pouco de ansiedade e agitação, tá? Então essas são as principais características desses antidepressivos dessa classe. Além disso, também pode fazer ganho de peso e em alguns casos também perda de peso. No escitalopram, por exemplo, o mais comum é o ganho de peso, mas o ganho de peso não é porque tu tá consumindo mais caloria, né? O troço tá ali e, meu Deus, olha o nome que eu falo, né? Mas assim, o medicamento tá ali, ele não tem 5.000 calorias no comprimido de 10 miligramas. O que acontece é que em processos depressivos a gente pode ter a falta de apetite e a perda de peso, né? E à medida que isso vai se resolvendo com o uso do medicamento, naturalmente a pessoa volta a consumir as calorias e, consequentemente, ganhar o peso. Então não é exatamente um efeito colateral. Claro que em algumas pessoas, se elas não tiver esse problema e começar a desenvolver esse ganho de peso rapidamente, a gente considera um efeito colateral, né? Porque aí tá envolvendo comorbidade, a gente pode até entrar numa questão de sobrepeso, obesidade relacionada a isso, mas isso é rapidamente resolvido com algumas estratégias também não farmacológicas, né? Eu, por exemplo, ganhei 10 quilos com escitalopram. Senhor, como é que isso aconteceu? Não sei. Mas aí, com exercício, com algumas atividades também que nos causam prazer, a gente acaba estabilizando, né? E também não há um ganho de peso progressivo relacionado ao medicamento, tá? A gente também tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, né? Então, esses medicamentos também dão um pouco mais de vigorosidade, eles não deixam mais ativo devido ao aumento de noradrenalina. E aqui, representante dessa classe, a gente tem a venlafaxina, desvenlafaxina e a duloxetina. Indicados também para transtorno de depressão maior, para transtorno de ansiedade generalizada, apesar de não ser a primeira escolha para esse tipo de transtorno, né? Geralmente a gente usa mesmo o escitalopram para o transtorno de pânico e também para o transtorno de estresse pós-traumático. E os efeitos colaterais são relacionados também ao aumento de serotonina na fenda sináptica e ali no trato gastrointestinal, como cefaleia e náusea, por exemplo, mas também aumento da pressão arterial, porque tem noradrenalina, e noradrenalina, como vocês sabem, né, aumenta a pH. Vocês lembram da hora de choque? Aumenta a pH. A gente usa muito noradrenalina porque atua em receptores alfa-1, então desses efeitos colaterais por aumento de noradrenalina na fenda sináptica é aumento da pressão arterial por aumento da resistência vascular periférica.
Enfim, farmacologia é uma coisa linda, né? E também por causa disso também pode causar tremor e agitação. São efeitos colaterais que eles podem passar com o tempo também, depois do período de adaptação, tá? A gente tem os medicamentos tricíclicos, que são a amitriptilina e nortriptilina, que a gente não usa tanto mais para depressão, né? A gente tem medicamentos muito melhores, que tem um perfil de efeito colateral chatinho, então a gente acaba não utilizando para a depressão. A gente não acaba mais utilizando tanto para depressão como antigamente, tá? E a principal indicação dos medicamentos tricíclicos, né? Eles são tricíclicos, porque eles têm 3 ciclos na estrutura e também inibem a recaptação. Serotonina, adrenalina e dopamina em menor escala, mas também tem alguns efeitos anticolinérgicos, tá? E aí ele é utilizado para dor neuropática, por isso ele é usado devido aos efeitos anticolinérgicos, ele é usado para dor neuropática, enxaqueca, também para toque e também ele é um bom indutor de sono. Então, o que a gente vai ver muito na prescrição é o amitriptilina para induzir sono em pacientes que têm insônia, tá? E alguns efeitos adversos, principalmente relacionados aos efeitos anticolinérgicos, como boca seca e constipação, tá? Também tem os inibidores da MAO, mas aí não vou entrar em consideração porque a gente praticamente não utiliza mais eles devido à quantidade de efeitos adversos e também por interagir com muitos outros medicamentos, já que ele inibe lá aquela enzima que metaboliza as monoaminas. Tudo bem? Então aí vamos tirar algumas dúvidas, né? E uma das principais dúvidas é quando começam a fazer efeito. Quando esses antidepressivos começam a fazer efeito? E bem, realmente existe independente de qualquer coisa, a gente está falando, é um pouco paradoxal a gente pensar que um medicamento que atua numa proteína de transporte, ela vai levar vários dias para fazer efeito, né? O que a gente aprende na farmacologia básica é o quê? Que medicamentos que atuam em transportadores ou receptores metabotrópicos fazem seu efeito ali em milissegundos e segundos, e medicamentos que atuam ali no gene, na transdução gênica, induzindo a expressão proteica, pode levar horas para fazer efeito. E a gente tem diversos medicamentos para exemplificar isso. Claro, quando se faz segundos e horas, tá levando um tempo de deglutição e chegar no receptor-alvo, tá? Se tu faz o medicamento via oral, tu não espera que ele comece a fazer efeito em 2 segundos. Mas essa é a principal característica dos receptores. Os receptores, eles respondem em uma escala de tempo muito rápida. Entretanto, os antidepressivos demoram pelo menos 2 semanas para fazer efeito. E por que isso acontece? Quando eu digo pelo menos, ele começa a desenvolver o efeito terapêutico a partir de 2 semanas. Ele não vai 0 a 100 em 2 semanas, tá? Algumas doenças, algumas patologias, ela precisa de mais tempo para chegar no efeito terapêutico completo, como por exemplo o transtorno de ansiedade generalizada, que pode chegar até 60 dias para ter o efeito total, né? A depressão ali por volta de 1 mês para ter um efeito total, mas consensualmente a gente tem pelo menos 14 dias para início do efeito terapêutico. Isso acontece por quê? Porque por mais que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina atuem no receptor de transporte e aumentem imediatamente a quantidade de serotonina na fenda sináptica, a gente tem algumas questões fisiológicas que fazem com que o processo da doença, o tratamento da doença, ela não comece naquele momento. E muito tem relação com a própria plasticidade neuronal, né? A gente precisa refazer as conexões. O nosso cérebro, ele precisa, por exemplo, ter estímulo de alguns fatores de crescimento como o FGV e TGF-beta para estimular a plasticidade e para que a gente possa também se acostumar com o processo com esse aumento de serotonina e noradrenalina. Como vocês podem ver, os efeitos colaterais começam praticamente imediatamente após o uso, mas o efeito terapêutico não. Um ponto que esse de acostumar com o medicamento é um fenômeno que a gente conhece, é muito relacionado com taquifilaxia. A gente volta ali para o efeito da morfina, mas não vou misturar, que é o processo de down-regulation, ou seja, a gente começa a desregular os receptores porque tem um excesso de estímulo. Se o inibidor seletivo da recaptação de serotonina se liga nessa proteína recaptadora, isso significa o quê? Que aumenta a serotonina. E aí ela fica mais disponível para ligar nos seus receptores. Consequentemente, essa hiperativação dos receptores leva a um processo de down-regulation. Então, a gente acaba diminuindo esse efeito
do inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então, até estabilizar e voltar a esse efeito, produzir novas proteínas, novos receptores, isso leva tempo. Então, tem uma questão estrutural proteica, mas também tem uma questão de plasticidade e síntese proteica. Então, ele, por mais que ele só atue em proteínas de transporte e faça esse efeito imediato, sim, uma elevação de noradrenalina e serotonina vai promover os seus efeitos adversos, vai promover um efeito. Mas o efeito terapêutico para a depressão, que depende da plasticidade, que depende da redução da inflamação, que depende, por exemplo, dessa expressão dos receptores, ele vai demorar algumas semanas e por isso que alguns efeitos adversos eles ficam exacerbados até a estabilização da quantidade de neurotransmissores nas nossas fendas sinápticas, né? Então, como eu falei, devido à plasticidade, também a questão da neurogênese, né? E também da liberação de alguns fatores de crescimento. E também, devido a essa redução da inflamação, porque vai reduzir o cortisol, a gente também tem uma regulação da homeostase do glutamato. Então, toda essa plasticidade, ela é uma das responsáveis pelo tratamento, pelo efeito terapêutico da depressão. Por isso que leva-se 2 semanas em média para começar a sentir os efeitos dos antidepressivos. Para o próximo, os antidepressivos causam dependência? Não, eles não causam dependência como benzodiazepínico, que tu toma hoje, amanhã, e se tu fica sem tomar, tu para de dormir. Antidepressivo com uso contínuo, o que vai acontecer? Se tu retira ele abruptamente, tu faz os efeitos de descontinuação. E aí vai ter efeitos colaterais bem chatos, bem chatinhos mesmo. Então a ideia é fazer sempre um desmame para não ter esse efeito de descontinuação, mas é diferente, por exemplo, de vício ou de dependência, que aí tem uma relação muito maior com os receptores e a ativação e a desregulação desses receptores. Antidepressivos podem mudar sua personalidade? Não. Ele não muda sua personalidade. O que acontece é que quando tu está num processo menos ansioso, menos depressivo, tu vai ficar uma pessoa mais feliz, mais receptiva, menos irritadiça. Então, características que podem ser relacionadas à tua personalidade ou ao teu eu, porque tu viveu muito tempo, por exemplo, com a patologia, com a doença, isso pode parecer que teve uma mudança de personalidade, mas na real não é uma mudança de personalidade, é só a manutenção do que tu é de verdade, sem a bagunça que torna a tua personalidade devido ao processo depressivo ou processo ansioso. Então, a gente não vai ter mais aquele loop de negatividade, ansiedade é reduzida, melancolia é reduzida e também impulsividade é reduzida, mas isso não tem interferência diretamente, não tem interferência na personalidade, tu não muda de pessoa porque tu começou a usar antidepressivos. Tá? Eles engordam? Sim. Alguns engordam, outros emagrecem, ou depende muito da pessoa, mas pode haver realmente um ganho de peso, como já mencionei anteriormente. Tá? Os antidepressivos podem melhorar o aprendizado? É uma questão importante. A gente tem algumas áreas, como eu mostrei na aula passada, como por exemplo o córtex pré-frontal, que ele está muito relacionado à cognição. Então, em processo depressivo, processo ansioso, a gente não perde a cognição, não perde a capacidade de aprender, mas a gente está focado em outras coisas. A gente está focado naquele loop infinito de ficar pensando coisas negativas ou nos nossos medos, e isso acaba tirando o nosso foco de atividades que a gente deveria aprender. Com os antidepressivos e a redução, por exemplo, dessa ruminação, desse pensamento repetitivo, desse repensamento negativo, a gente está livre para poder aprender e a focar no que realmente interessa. Então não é que ele aumenta o aprendizado, ele nos devolve a nossa capacidade de aprender, porque agora a gente está prestando atenção no que a gente está estudando ou vivendo e tudo mais. Enquanto que no processo depressivo, no processo ansioso, no processo depressivo, a gente está muito no automático, a gente não está percebendo as coisas. Então, naturalmente, não existe... A tua capacidade de aprender ela é muito reduzida quando tu está no processo depressivo, que tu não consegue pensar nas coisas ao teu redor e está vivendo no automático. Então, ele não é que ele melhora o aprendizado, mas ele devolve a nossa capacidade de aprender mais. Então, uma pessoa que não tem depressão, uma pessoa que não tem ansiedade, não tem um transtorno psiquiátrico, se ela utilizar um antidepressivo, ela não vai ficar mais inteligente por causa disso. Isso não vai acontecer, porque ela não tem nenhum transtorno relacionado que possa impedir ou limitar o processo de aprendizado dela. Tudo bem?
Durante as primeiras semanas é normal sentir algo? Olha, geralmente sintomas colaterais, efeitos colaterais nas primeiras semanas são ali, ó, absurdinho. Claro que a gente pode começar com dose baixinha e aumentando, né, ao longo dos dias, das semanas, para poder evitar e contornar esses efeitos colaterais, mas a cefaleia, um pouco da apatia, irritabilidade, ansiedade, um pouco de enjoo, essas coisas podem acontecer durante as primeiras semanas, mas elas passam à medida que o tratamento estabiliza. Depois de 1 ou 2 semanas, esses efeitos colaterais eles praticamente já somem também. Então é normal ter efeitos colaterais que são chatos nas primeiras 2 semanas, mas que naturalmente ao longo do tratamento eles acabam sumindo também. Só uma coisa que eu esqueci de falar que é bastante importante, que os antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina, eles também afetam a libido, né? Então a gente tem relatos nesse corte, né, que eu esqueci de falar, eles afetam realmente a libido e pode diminuir a libido. Entretanto, ao longo dos meses de tratamento, a libido pode voltar, até porque resolvendo o quadro depressivo e resolvendo o quadro ansioso, a tendência é que a vida comece a voltar ao normal, né? Já que todo o restante da nossa vida acaba sendo pautado no processo depressivo, na melancolia, na ansiedade, e isso afeta nossos estados gerais, inclusive a libido. Então, naturalmente, ao longo do tratamento, após as primeiras semanas, os primeiros meses, a gente volta a ter uma libido normal. Mas sim, a gente tem uma questão relacionada de efeito colateral, uma das mais relatadas, que é a diminuição da libido, tá? Posso suspender de forma abrupta o antidepressivo? Não, não pode, por causa do efeito de descontinuação. Se tu para de tomar o antidepressivo hoje, em 24 a 72 horas começa a desenvolver os sintomas da síndrome de descontinuação, né? Isso depende muito do antidepressivo, às vezes é um antidepressivo com uma meia-vida maior, mas ele sente esse efeito da descontinuação e aí, consequentemente, a gente vai ter os principais assim, sintomas como dor de cabeça, cefaleia, irritabilidade, ansiedade, enfim, tudo relacionado a isso, e esses sintomas podem durar, inclusive, algumas semaninhas. Os antidepressivos deixam a pessoa apática? Olha, não é que ela deixa apática. Ela causa um processo chamado de distanciamento emocional ou achatamento afetivo. E isso é muito relacionado com a dose do medicamento que tu está usando. Naturalmente, a gente fica um pouco mais resistente a lidar com algumas emoções. Coisas que antes nos afetavam, como, por exemplo, o término de um relacionamento, que tu vai ficar 3 semanas chorando em casa, hoje tu pode ir com um antidepressivo. Tipo, ok, chora um dia e vida que segue. Mas isso é o normal, é o que a gente espera. A gente não quer ficar nesse loop, ruminação de pensamentos negativos. Então dá a impressão de um achatamento emocional, um distanciamento emocional. Entretanto, não é um efeito comum e também depende da dose e do antidepressivo que está usando. Então, se naturalmente tu está sentindo que pode estar se distanciando demais, pode ser também necessário um ajuste da dose, né, uma redução dessa dose, para que não tenha esse efeito, ou a troca do antidepressivo. Mas sim, ele pode causar algum nível de achatamento afetivo ou de distanciamento emocional. Isso é regulado, isso não é motivo para suspender o medicamento, mas sim de ajuste da dose do medicamento, também esperar que ele faça o efeito e estabilize, né? Adianta ali nas primeiras semanas, 2, 3 semanas, querer trocar o medicamento porque ele está fazendo alguns efeitos colaterais. É necessário aguardar o seu efeito terapêutico máximo para entender se realmente está tendo um efeito colateral que está impactando na vida social do paciente ou se realmente é só a falta de adaptação do medicamento. Bem, é isso, pessoal. Agradeço muito pela aula, por terem assistido a minha aula. Deixem um like se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal para continuar apoiando os nossos conteúdos.